Sétimo ano, como estão todos? Como vão? Espero que estejam bem. Nossa aula de ética de hoje ainda vai dar, continuidade à questão dos direitos humanos, que somente em 1948 foi publicada a Carta Oficial contendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual asseguraria para todos e todas os seus direitos básicos. A história desse documento acompanha a história do início das organizações das Nações Unidas, que é a ONU, que iniciou suas atividades em 1945. O que seria que naquele ano evitar novas tragédias, como ocorrida durante a Segunda Guerra Mundial, como por exemplo, foi chamada a solução final do governo nazista contra o povo, os judeus e os atos anteriores no início oficial da guerra, como prisões de pessoas e tudo mais. Então, assim, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o cenário mundial não era nada promissor, porque tinham vários mortos, milhões em situação de misérias e fome, milhares de civis que tiveram algum direito violado por ataques ou ações ou crime. E procurando um meio de elaborar estratégias que evitassem novas tragédias mundial, representantes de 50 países se reuniram para elaborar um organismo mundial que visava garantir a paz e o respeito. A primeira ação elaborada foi a formação de uma Comissão de Direitos Humanos da ONU, que ficaria responsável pela redação de um documento prescritivo para listar todos os direitos fundamentais humanos. A declaração foi concluída em 18 de junho de 1948 e aprovada em Assembleia Geral em 10 de dezembro de 1948. Hoje, a ONU tem 193 países signatários. Isso significa, entre outras coisas, eles devem garantir território e respeito, direitos básicos aos cidadãos. Não há uma maneira expressiva e objetiva da organização fiscalizar ou regulamentar o cumprimento desses direitos. Mas as legislações da maioria desses países ocidentais e democráticos, bem como seus sistemas judiciários, recorrem aos artigos expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos para formularem seus textos constitucionais e legais para aplicações de decisões e medidas jurídicas. Os direitos humanos e a ONU. Além de ter redigido o documento central que trata dos direitos humanos no mundo, a ONU tem a tarefa de garantir a aplicação de tais direitos. Porém, a organização não pode atuar como uma fiscal ou central reguladora, e que ordena ações dentro de países e de governos, até porque cada país e governo ele tem sua própria autonomia de fazer o que bem quer e bem entende, e tem, é claro, sua legislação, um papel com vários artigos previstos as leis daquele país. E ainda existem as questões de leis estaduais dentro dos estados do país, e leis municipais, também tem isso, viu, gente? Então, além da recomendação, são comuns ações estratégicas envolvendo os países signatários para pressionar que os governos destes respeitem os direitos humanos dentro dos seus territórios, como os embargos econômicos, na verdade, a questão da importação e exportação. Assim, existe a questão das sanções. É muito comum você ouvir em televisão: olha, tal país está sofrendo sanções da ONU. Essas sanções, elas na verdade, o que elas são? Elas são embargos, ou quebra de contrato de importações e exportações entre países, para que freie, pelo menos, mexendo na economia do país, é uma tentativa de frear qualquer tipo de violência ou violação que venha a ocorrer com o indivíduo que é o contrário contra aquele governo ou contra aquela ideologia, entendeu? Então vamos lá. Fora os embargos econômicos, existem restrições em zonas livres de comércio, restrições e também existe a questão de
cortar relações exteriores. Mas como assim cortar relações exteriores? Em um determinado país que ocorre a violação dos direitos humanos, né, com o indivíduo e tudo mais, algo que envolve uma coisa bem ruim, tipo tortura, né, torturar o outro ser humano, né, porque ele é contrário a um governo que abusa. Eu vou dar um exemplo. Durante a ditadura militar no Brasil, muita gente era contrária à ditadura, muita gente fazia denúncia, protestava, né, queria a volta da democracia. E muita gente sofreu com essa questão de tortura, né, tortura, perseguição e entre outras coisas. Mas assim, aonde é que entra a ONU aí? Dando um exemplo do Brasil. Durante muito tempo o Brasil passou por um longo período de ditadura militar. Mas a ONU, na verdade, ela sempre estava ali tentando, né, apaziguar essa questão da tortura, do que estava acontecendo aqui. Né? O que é que não ocorreu, mas o que é que poderia ocorrer com o Brasil naquela época? Né? Outros países poderiam cortar relações, né, com o Brasil naquela época e era algo que era muito ruim. Mas ao invés disso, muitos países, na verdade, que por sinal eram parceiros comerciais do Brasil, fizeram pressão para o fim da ditadura militar, porque não era algo bom para a imagem do país e também não era algo bom para a imagem deles, porque assim, um país onde tem ditadura e o outro tá comprando, entendeu? É isso. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar. Tchau, tchau. Forte abraço.